Oi, boa noite. Boa noite, Belle, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Dani, eu vou transmitir aqui, tá? Ao vivo a gente. Pessoal, para quem estiver chegando aqui na live, a gente está trazendo um tema super importante que toca na vida de todos nós. Eu fiz esse convite aqui para Dani para a gente falar sobre o que mais além dos boletos, a importância da autoconsciência. Então, vai ser um assunto super incrível, super necessário. E aí eu vou convidar, né, Dani? A gente vai convidar vocês para virem para o YouTube com a gente também, tá? Vamos lançar aqui, né, a nossa live, Dani, no YouTube também. Então eu vou cumprimentar novamente quem estiver chegando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ué, olha lá. Olha lá o meu Zoom dando pipoco, né, gente? De novo. Bora lá. Vamos chegando. Seja bem-vindo, Antônio. Um assunto super importante, né, Dani? Sim, é um assunto Combinado. importante, toca bastante gente aí, toca bastante pessoas. Eu acho que é uma reflexão que todo mundo já fez em algum momento da vida profissional, né, e da vida pessoal também. Exatamente. Muitas vezes não se fala, né, não se toca e só vai seguindo e tá tudo bem, tá tudo certo. E o objetivo é trazer mesmo para um bate-papo, para uma conversa aí, o que vai mexendo aqui no interno da gente, né? O que traz. O que Exatamente. Aqui, traz... Dani, eu vou só perguntar. Gente, aqui a gente está chegando, tá? A gente está chegando, estamos ficando ao vivo aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, Dani, no YouTube, só dá uma olhadinha aqui na nossa reunião, no nosso encontro, né? E a sua saída de som tá vindo bem. Gente, primeira vez que eu tô fazendo, eu convidei a Dani, tá, gente, para fazer live comigo. Eu faço todo domingo lives convidando, sempre convidadas muito especiais a compartilharem a sua vida, a sua experiência em relação à vida profissional, à satisfação profissional. E aqui no caso eu convidei a Dani. Dani, inclusive, para deixar muito claro, estou muito feliz que você aceitou o convite, tá? Então, muito obrigada, reforçando aqui. E, e aí a gente está aqui se encontrando pela primeira vez no Instagram e no YouTube. Então eu estou fazendo esse manuseio, gente, pela primeira vez. Então não estranhem, tá? Se eu ficar Dani aqui. É bem típico de quem. Como é que é, Dani, que a gente fala? Eu empreendedora, né? Gente, eu sou eu empreendedora. Então é isso, tá? É Eu quem tô fazendo. faz ao vivo, né, Beli? Exatamente. E tô fazendo aqui a transmissão e tá me dando um pipoco. Não sei o que tá acontecendo, gente, mas vamos lá. Bom, eu vou convidar a Dani, inclusive, a se apresentar aqui, contar um pouquinho da sua história, porque o tema que a gente está trazendo hoje ele toca muito no que a maioria das pessoas vivem, que é essa necessidade de estar trabalhando única e exclusivamente pensando em pagar as contas. E a gente sabe, né, sendo bastante realistas, que a gente precisa se preocupar realmente em se sustentar e sustentar todas as despesas que a gente tem. Mas a gente vem justamente trazer essa provocação de que a vida é mais que isso, né, gente? A gente precisa se preocupar em transmitir mais do que essa preocupação em pagar as contas. Então, Dani, eu quero só abrir esse espaço para você, mas antes, quem tiver aqui no Instagram, se puder, eu vou até colocar aqui, Dani, será que a gente consegue? Vou colocar aqui o canal do YouTube para pessoas que Coloco o link. estiverem interessadas em nos ver no YouTube, está como Isabelle Delima. Vou colocar aqui, tá? Tá.
visualizar, porque eu não sei, gente, tava tudo prontinho, prontinho, prontinho. Só que de repente ele resolveu falar que não ia liberar a live então, no YouTube. Então eu acho que ele tá transmitindo em uma outra página lá no canal, não é nem na que eu programei. Ai, gente, típico de bastidor é aquela história que quem sabe faz ao vivo e assim a gente segue, tá? Mas o assunto vai ser incrível, a gente tá só iniciando. É bom, né, Dani, que a gente vai, inclusive, esperando o pessoal chegar. Né? É bom que vai aquecendo. Então, vamos E aquecendo é isso. papo. Pessoal, Exato. se quiser fazer algum comentário, tá aberto também, né, Beli? Pode comentar, Com pode certeza. interagir com a gente aí, que vai ser muito bem-vindo. Vai ser um Com papo gostoso. certeza. Exatamente. Eu tive algum imprevisto aqui. Meu povo, não sei o que aconteceu. E é isso. Mas o máximo que pode acontecer é a gente focar aqui, Dani, no Instagram mesmo. E aí eu converso com o meu público. Falo, gente, olha, aconteceu que não foi, não sei o que aconteceu. E tá dizendo que tá transmitindo aqui. Não sei, gente. Mas vamos lá, então. Algo acontece, mas vamos seguindo. Vocês que estiverem chegando aqui, de repente, eu olhei lá, tá passando, vocês me avisem, porque aqui tá tudo sob controle, mas de repente ficou fora do controle. Vamos focar no Instagram, que é o que a gente tem hoje, e vamos embora. Tá tudo Dani, bem. tá tudo bem, gente, é assim mesmo. Inclusive, para você que está imaginando começar alguma coisa do absoluto zero, já saiba, tá? Comece com o que você tem, essa já é a primeira mensagem para abrir a conversa. Comece com o que você tem, sem medo de ser feliz, e as pessoas vão te conhecendo ainda nesse jogo de cintura. E você vai melhorando e ficando mais cada vez mais calejada para ficar melhor e mais imbatível lá na frente, tá? Então vamos lá, começar. Começar. Exatamente, Bruno. O importante é começar, dar o primeiro passo. Então vamos lá, gente. Aqui eu quero abrir espaço finalmente para Dani se apresentar para quem está chegando agora e está curioso para saber o que a gente vai conversar. Eu vou abrir espaço, então, Dani. Ó, fique muito à vontade para se apresentar, contar um pouquinho aqui da sua história e já logo adianto que a gente fez um roteirinho, mas a conversa ela vai fluir, tá? Então, a gente pega pontos muito legais de serem conversados, mas a conversa vai fluir. Se você estiver aqui com a gente, ficar curioso com tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, quiser acrescentar, dar palpite, enfim, contar a sua experiência também, fique muito à vontade para isso, tá? Porque aqui é uma conversa mesmo. Então, vamos lá. Dani, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu abro espaço para você se apresentar, para a gente dar início à nossa conversa. Ai, obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Beli, gratidão pelo convite, foi muito especial para mim, principalmente para o momento que eu estou vivendo agora. E fiquei muito feliz de poder participar aqui desse bate-papo com você, dessa live. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho aí, resumidamente, sobre o meu processo, sobre a minha história. Meu nome é Daniela Santos, eu sou funcionária de uma empresa renomada no setor, né, no setor financeiro. Não vou citar nomes por uma questão de ética aqui e segurança, né, mas tenho 22 anos de empresa, sou gestora, apaixonada no que eu faço, amo minha empresa, visto a camisa, gosto do trabalho que eu realizo. Paralelo a isso, eu também sou uma empreendedora, né? Então, eu sou terapeuta corporal e professora de yoga. Foi nesse universo aí da yoga que eu conheci a Beli, uma pessoa incrível. Eu sempre gostei muito do que eu faço, mas por muito tempo eu senti ali um desconforto, que faltava alguma coisa aqui no meu coraçãozinho de preenchimento mesmo e de aquecer. Então, entre as relações difíceis e a busca por um equilíbrio, assim, entre o peso de viver e de pagar as contas e de me sentir numa realização pessoal e profissional, eu encontrei na yoga um caminho, assim, um resgate da minha essência, da minha própria alma. E hoje a gente vem aqui para trazer um pouquinho dessa história aí de que a gente fala, né?
o que mais além dos boletos, né? E não basta a gente estar numa empresa bacana, ter um salário ali mensalmente e formações e pagar as contas, né? Tem um bichinho aí que incomoda a gente de alguma forma, né? E que traz a gente para buscar o que nos preenche, o que nos realiza e que nos faz olhar para a gente mesmo. E é isso que a gente traz aqui hoje nessa conversa, nesse bate-papo, quando a vida começa a fazer sentido de dentro para fora. Tá. É engraçado, né? Você falou uma coisa interessante. A gente tem é como se fosse um bichinho, né, que fica ali chamando a atenção da gente. A gente não sabe exatamente que nome que dá para isso, mas ou sabe, né? Sabe não quer usar o nome, né? Eu senti isso, né? Então, assim, eu consigo me conectar facilmente com quem também sente isso. De você veste a camisa da empresa, você gosta do que você faz, mas tem um algo a mais ali que dentro de você, né? Eu gosto de falar que a minha alma está pedindo seguir um caminho específico, né? Ou um algo a mais, né? Ou você agregar, né? Você trazer um pouco mais daquilo que você acredita, que você faz ao seu dia a dia, levar um brilho a mais para a sua vivência pessoal dentro da sua profissão, que, gente, assim, não dá, né? Eu falo que não dá para você separar. Diferente de quando você só entra, bate o ponto, sai, não quer mais saber do seu trabalho. Quando você gosta do que você faz, não é assim. Você vive, né, a sua profissão de fato, você se identifica com aquilo. E é uma coisa que une, né? A gente vive a nossa profissão, nós somos profissionais. Então, se você é profissional, você é a sua profissão. Você não vai fechar, que nem eu gosto de dar exemplo, é que nem a gente, né? Quando tá voltado ao yoga, né, Dani? A gente conhece, né, os benefícios do yoga na nossa vida pessoal. Quando a gente entende como levar isso também para as pessoas, você vê que a pessoa de repente está falando assim para você: ai, eu tô sentindo ansiedade, ou então, né, eu tô muito estressada, ultimamente eu tô muito reativa. Você sabe que o yoga, ele trabalhou na tua vida, te ajudou a lidar com tudo isso. Você vai fechar os olhos e não vai falar para a pessoa? Então, assim, se você tem esse conhecimento dentro de você, é natural seu, independente do momento do dia da semana que você esteja, vai falar: não, vem cá, isso aqui é muito positivo na nossa vida, isso aqui, inclusive, tem comprovações de que atua no nosso organismo de maneira benéfica. Então, assim, gente, nós quando somos profissionais, a gente apenas, não tem como você separar as coisas. Então, a maneira como você se sente influencia completamente no depois, né, de tudo isso. Então, é muito além realmente de você só ir trabalhar e pagar conta. Você precisa sentir um brilho no olhar, um que a mais, né, enquanto você está ali trabalhando. E Dani, eu vou até te perguntar aqui, né? O que te fez perceber que quando, ou enfim, qual momento, né, você começou a perceber que estava muito voltado para boleto, assim, que era uma preocupação financeira? Não sei. Pode me É explicar? uma questão mais automática mesmo, né? Você começa a ter uma percepção de que você está como se fosse um robô, trabalhando ali naquela linha de esteira e de produção robotizada, em comportamentos robotizados. E com o único intuito de pagar as contas. Eu estou aqui porque eu quero pagar as contas. Eu gosto do que eu faço, eu amo essa empresa, mas no frigir dos ovos, no final das contas, o que eu tenho ali são pagamentos de boletos. E aí eu começo a trazer para a minha realidade, para o meu dia a dia, o algo que eu digo, né? A gente trabalha com protocolo de atendimento. Além de protocolos, né? Não é só um protocolo. O que tem por trás desse protocolo, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou entregando para essa empresa? O que eu estou gerando resultado para essa empresa? Qual o impacto que eu causo nas pessoas, na sociedade, no bem-estar? Seja das pessoas que trabalham comigo ali dentro daquela empresa, seja no meu cliente externo, fora, né? E aí quando eu começo com esses questionamentos internos, né? O que eu estou impactando na vida das pessoas? Além de pagar os meus boletos, qual o impacto do que eu faço hoje na vida das pessoas? Então, foi num despertar desse, numa conversa comigo mesmo, que eu começo a ter essa visão de que não tem que só ser boleto, tem que ter alguma coisa a mais ali.
Não é só pagar o boleto. Tem que ter algo que me encanta, tem que ter algo que mexe aqui dentro, né? Que traz um preenchimento. E aí eu começo a ter algumas percepções das minhas atitudes no dia a dia mesmo, né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que entregar esse projeto? Né? Qual o intuito dessa entrega? Exato. É isso mesmo. Eu tive uma fase, Dani, que eu, quando eu não estava, né, empreendendo, e eu já estava, na verdade, vencendo o meu ciclo, né, no CLT, e sempre tive o maior respeito do mundo pelo meu trabalho no CLT, sempre gostei demais da empresa, mas eu estava realmente vencendo o meu ciclo porque alguma coisa dentro de mim dizia o seu caminho agora precisa ser redirecionado para onde você acredita, que nem a Deia Regina, né? Ela falou, é sobre propósito. Exato. Você, inclusive, vou fazer até um parênteses aqui, tá? Propósito é uma coisa assim, você não precisa ter um só, você pode ter vários. E agora você tem um e daqui a pouco você venceu esse propósito, alcançou, ótimo, você se realizou, era isso, mas aí de repente você vai crescendo, você vai amadurecendo, evoluindo, não, você tem outros propósitos. Então, assim, dentro da empresa, na época eu tinha um propósito, eu cumpri esse propósito com muito amor e carinho, e aí chegou num dado momento que dentro de mim falava, agora você precisa dar um passo diferente, cumprir um outro propósito. E aí, Dani, isso que você falou é muito interessante, porque chegou num dado momento que a gente precisa se ouvir, né? Primeiro que a gente precisa aprender a se ouvir, né? E não falar, ah, não, é assim mesmo, vida que segue, que as pessoas, às vezes, à nossa volta, elas falam assim, não, mas a vida é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, mesmo tem que ser difícil, tem que ser só para pagar a conta mesmo. Essa coisa de você viver com propósito, com brilho nos olhos, você amar o que você faz, isso aí, ó, isso é coisa de gente privilegiada, entendeu? E eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não, a sua vida tem valor. A sua vida tem valor, você tem dom, você tem talento, você tem muitas habilidades. Se você olhar com atenção para tudo isso, com carinho, você vai se encontrar. Então, não tem que ignorar. Ó, Dani, eu gosto muito de falar isso, tá? Porque eu senti na minha vida. O relógio está passando, entende? Tá rolando. O que você tá fazendo da sua vida? E os seus batimentos cardíacos, sabe assim? Tipo, vamos honrar a nossa vida? Vamos honrar. Exa- Então, Exatamente. É é, honrar a sua vida. Então, não tem que ser. É óbvio, gente, ninguém está aqui falando que não é importante pagar boletos. É fundamental. A nossa vida gira em torno, né? é óbvio, exato. Tem que pagar as contas, sim, mas não pode ser só isso, né? A gente precisa encontrar um propósito. E pode ser mais de um propósito, sim, com certeza. Né? Só que é importante você entender qual a importância quando a gente traz ali a autoconsciência, né? É se perceber e entender o que é o meu propósito, qual é o meu propósito, seja um ou dois ou vários, né? Mas saber aquilo que te move, aquilo que te emociona, aquilo que te toca, né? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que pagar conta? Eu tenho que só pagar conta? Não, eu tenho, é importante sim pagar contas, mas eu preciso de algo que me preencha, que me dê uma satisfação pessoal, né? E isso não Alegria. necessariamente a gente não costuma ouvir, né? Porque é o que você falou, é coisa de gente privilegiada fazer o que ama, né? Não tem aquele ditado, né? Faça o que você ama e não terá que trabalhar nem um dia da sua vida. Não, você vai ter que trabalhar sim, mesmo fazendo o que você ama, você tem que trabalhar. Trabalhar, assim. É que a sensação. Inclusive, vou fazer até um parênteses aqui, tá, Dani? Eu gosto muito dessa frase, porque eu, né, tô falando por mim, tá? É claro que a gente tem aquele compromisso de você ter que trabalhar, nem sempre você tá afim, entendeu? Não é todo dia que você tá na vibe, aquela coisa toda, mas quando eu falo por mim, eu acredito muito nessa frase no sentido assim, de quando você está no ambiente, no ambiente profissional, está no seu eixo profissional, você vai ter os seus picos de, de desânimo, né, de preguiça, então você vai ter que fazer coisas que não necessariamente você gosta muito, mas que o seu macro, né, o seu motivo maior, o seu grande propósito é o que justifica você dedicar energia para aquele negocinho ali que você não gosta, que é muito necessário, mas ele é muito pontual. Eu, quando passava por isso, vou te falar que eu não tinha sensação de que eu trabalhava, porque isso tempo atrás, né? Eu vivia minha vida assim, ah, tô indo trabalhar, mas assim, eu tô indo viver, entendeu? Porque pra mim era um eterno flow, assim, trabalhar. E era uma perspectiva diferente, mas eu também tinha também essa coisa de,
Ai, hoje eu tô com um pouco de preguiça, hoje eu não queria, hoje eu queria ficar em casa, sabe? Então a gente tem os nossos picos. Isso não significa que você não goste, isso não significa que você não esteja feliz. É aceitar o seu momento. Às vezes você não tá afim mesmo, está no seu momento de auto-preguiça. Mas você tem que fazer, né? É necessário você fazer. É E necessário. E até um ponto aqui que muitas vezes a gente acaba se inspirando em algumas pessoas, né? Ali no nosso dia a dia, a nossa volta, algumas pessoas que trazem um olhar diferenciado para a gente. Eu estou aqui com o Rogério Pérez, que falou Top Dani, e ele é um dos gestores ali que trabalha comigo, trabalhou comigo, tive a oportunidade de trabalhar com ele na empresa, e é uma das pessoas que inspira, que traz muito, cutuca essa. E aí, o que você está fazendo na tua vida? O que você quer para você? Então, a gente precisa também nos apoiar e ter uma rede de apoio ali no nosso profissional que traga um despertar para a gente também, né? Então, conversas, troca de ideias, aquela troca de energia diária que a gente está ali no nosso dia a dia faz muita diferença também. exatamente. Isso, ó, isso é ambiência, né? Porque se você está perto de você está rodeada de pessoas que pensam o contrário, que estão conformadas, que não acreditam necessariamente que a vida pode ser diferente nesse sentido. E o que que acontece com você, com o seu emocional nessa hora? Então você fala assim, caramba, eu vou me anular, então eu vou esquecer que minha vida tem valor e eu vou falar pro meu sonho assim, você não é importante. Você não tem relevância. Porque na realidade, na vida real é diferente, não é assim. A gente precisa pagar a conta e é o nosso objetivo maior, a nossa sobrevivência. Mas não, gente. É sim, realmente, é importante, isso é inquestionável. Todos nós vivemos isso. Mas você tem que honrar seus dias. Você precisa dedicar, ressignificar. Por que você está fazendo isso hoje? Né? Por quanto tempo você quer fazer? Se, né? Se quem estiver nos assistindo agora ou depois estiver numa fase profissional que não está aguentando mais, poxa, se programa. Faz de uma forma que você saiba para onde você quer ir e coloque um tempo onde você vai precisar ficar nesse momento atual até para você sair, migrar para onde você quer, ou fazer isso equilibrar de alguma forma. Mas não se conforma, sabe por quê? Eu vou falar aqui, isso não adoece, gente. Isso adoece. Adoece, é o governo colocou aqui no nosso chat também, Beli, que o ambiente que a gente vive altera o equilíbrio emocional, caso não souber se bloquear emocionalmente e espiritualmente. E isso é muito verdade. Eu concordo. É bem isso mesmo. E para bloquear, e para quem tem essa dificuldade, né? Acaba Nem absorvendo. é verdade, não é fácil. É por isso que a importância do autoconhecimento, da autoconsciência, porque só quando você realmente se conhece e consegue se conectar com você, você consegue se blindar de coisas que, né, te afetam emocionalmente. E é um Exato. desafio. Nem tô falando aqui que é Opa! fácil, não é um desafio, é um desafio diário, né? Não. Opa, é diário. E não tem aquele momento, autoconhecimento é uma coisa contínua, né? Ah, eu já me conheço, mas você muda, né? Com o tempo você vai mudando, então você tem que ir se monitorando, né? E Tem que ir se aprimorando. acompanhando. Exato. E a gente teve mais comentário aqui, né? Cadê? Peraí, gente, me perdi. Aí, Dani, me ajuda. A gente Peraí. teve do Gol. Ué, pronto. Ah, aqui a Falando gente sobre. leu. Meu propósito, aqui o Gouveia falou, meu propósito da minha vida é estar em equilíbrio comigo mesmo e que tudo que acontece em nossas vidas passa. É, realmente, tudo é passageiro. A gente se apega, né? Passa um nervoso, a gente se descabela e a vida é passageira, ela só tá ali pra ensinar, né? Foi. Aí ele Sim, falou, a epilética explica isso. O ambiente que vive altera seu equilíbrio emocional, caso não soubesse bloqueio emocional. Você falou, né, Dani? Já, você leu aqui, né? e essa parte eu li. Ah, tá. A Deia falou, muito louco isso, que até o estado de espírito dos. Ai, aqui, o estado de espírito dos pares no ambiente de trabalho te afeta. Total! Nossa Senhora, afeta muito, muito.
Tem que tomar cuidado para não absorver o que não é seu, gente. Por isso que é importante se observar, por isso que é importante se conhecer. Inclusive, Dani, por favor, por isso que é importante ter autoconsciência, né? Sim, a importância da autoconsciência, né? E eu consegui identificar e ter essa autoconsciência muito com a filosofia do yoga. Então, a filosofia do yoga traz muito esse olhar para dentro, né? Trabalha muito a questão da respiração. Quando a gente respira, a gente está, de alguma forma, nos conhecendo e nos conectando conosco mesmo. E isso fez muita diferença para a minha vida. E aí, a gente vai trazer aqui ainda, né? Mas quando eu tô ali sentindo aquele bichinho ali me incomodar, que está faltando alguma coisa, que algo não está me preenchendo, eu vou em busca de alternativas, né? E aí eu busco as terapias complementares, faço algumas formações até para me ajudar, né, pessoalmente, sem pretensão nenhuma de atender ninguém ou de ganhar dinheiro com isso, apenas para autoconhecimento. E aí eu começo a descobrir que isso é legal, tem alguma coisa ali que começa a me preencher de alguma forma. E vou buscando outros caminhos, que né, as terapias vão me levando, as terapias corporais vão me levando para outros caminhos até chegar na yoga. E a yoga trouxe assim um pá, encheu, bateu forte, preencheu. E aí, o que eu faço? Eu saio da empresa que eu estou e deixo de pagar os meus boletos, porque a Beli está aqui, né? E ela é especialista nisso na transição de carreira. Não posso simplesmente deixar de pagar os boletos e agora eu não sou mais. Até porque eu gosto do que eu faço, eu amo onde eu trabalho e onde eu estou. Mas falta alguma coisa, e se falta alguma coisa, eu preciso me conhecer e descobrir o que está faltando, né? O que está faltando para me preencher, para me deixar feliz ou para que eu veja sentido no que eu faço, né? E yoga trouxe muito isso para mim, esse exame de consciência. E a partir daí eu começo a entender que é sobre mim mesmo, né? É algo que vem de dentro. Não posso esperar que o outro faça por mim ou que a instituição que eu trabalho me preencha por si só, né? Eu preciso buscar isso de alguma forma e eu busco. E quando eu busco, eu encontro. É movimento, né? A gente precisa se movimentar. A gente precisa. As pessoas usam muito a zona de conforto, né? Eu uso muito a zona de desconforto. Então, eu preciso me movimentar para sair da zona de desconforto, porque é desconfortável. É desconfortável sair de onde você está ali, do quentinho, do gostosinho, né? Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso, é revelador. Você descobre outras oportunidades e outras coisas que podem te preencher, e não só a questão do pagar boletos, né? Exatamente. Então, é sobre se planejar, né? Tem gente, eu já conheci, assim, pessoas que estavam num nível, num ápice, assim, sabe, de desgaste, de cansaço, de insatisfação mesmo, né? Que simplesmente falou, não, eu vou largar tudo, né? Eu falava, gente, não, dá vontade, né? Dependendo do nível que você tá, né, emocional, dá vontade de largar tudo, mas é isso que dá mais angústia, porque às vezes você quer largar tudo e não pode, né? Não tem condições de largar. Não é todo mundo que tem essa possibilidade na vida. Sim, Então, requer um planejamento, né? E aí você precisa ressignificar. Uma coisa que eu fazia muito era isso, assim, eu me apegava muito na gratidão também, Dani, porque às vezes a pessoa pode, no caso, né? Sempre falo a pessoa porque assim, quem está nos assistindo agora ou depois pode estar vivenciando isso. Se a pessoa não está num momento da carreira que ela está feliz, ou que ela não aguenta mais, coisas do gênero, né? E está presa, digamos assim, né? A necessidade de pagar seus boletos, requer investir nesse primeiro momento, além do planejamento que a gente falou aqui, na gratidão, porque vamos falar assim dos males ou menor, né? Se está doendo agora porque você quer fazer outra coisa, mas você precisa pagar seus boletos, então pensa assim: enquanto eu estou aqui, eu serei grato, grata, porque eu tenho uma fonte de renda. Que bom que eu posso pagar as minhas contas hoje e ressignificar e olhar para suas atividades hoje de uma outra maneira e não precisa se condicionar, se condenar, digamos assim,
a isso para sempre. Você fala, não, o que que eu posso fazer hoje para começar já a me programar para mudar essa minha rota no momento certo, com uma preparação financeira melhor. Então, eu consigo fazer no paralelo? Se você conseguir, maravilha, né? Porque aí você vai precisar se organizar, obviamente, né? Organizar o seu tempo, a sua rotina. Mas se não, se programe, se planeje financeiramente e pratique gratidão. Gente, quando você pratica gratidão assim de verdade, não é atropelar, não, sentimentos que não estão muito bons. É de você reconhecer mesmo que você tem fonte de renda, que você tem E como pagar suas usar como trampolim, né, Beli? Usa como trampolim mesmo para sua realização pessoal, né? A contas. gente sabe que a situação do nosso país, por vezes, né, não permite que a gente faça o que gosta de fazer. A gente faz o que tem que ser feito, né? E o que tem que ser feito, eu costumo falar assim, a parte mais difícil a gente faz diariamente, né? Que é sair de casa, que é encarar um trânsito. Eu estou falando de São Paulo, aqui acho que a Beli também, né, Beli? A gente fala de São Paulo, então tem um trânsito caótico, obviamente, tem pessoas que estão no home office, mas não é 100% da sociedade que trabalha em home office, então a parte mais difícil você já fez, que é sair da sua casa, né? Deixar os seus projetos pessoais ali, a sua família, muitas vezes filhos pequenos, para ir encarar a vida profissional. Então, eu vou fazer da melhor maneira possível, eu vou fazer bem feito, eu vou dar o meu melhor, ainda que as pessoas que você encontra ali no seu dia a dia, no seu caminho, não te ofereçam o melhor delas, né? Porque acontece Muito. mais o seu melhor, porque a parte mais difícil você já fez, né? Que é deixar para trás ali o seu bem maior, o seu tesouro. Então, vamos encarar sim e vamos usar de trampolim, de incentivo para falar o que, que eu posso fazer de diferente para mim, pessoalmente falando, já que eu não posso deixar de pagar os meus boletos, o que eu posso fazer para mim, pessoal? Eu vou fazer, né? Exato, não se conformar, porque isso é uma tristeza que você. Eu gosto de falar assim: se você desiste dos seus sonhos, você está desistindo de você. É simples. Né? Eu falo assim: a matemática é simples. Se você desiste dos seus sonhos, está desistindo de você. E, poxa, a sua vida tem valor. Você tem que honrar a sua vida, né? Então, se programe, se ouça e faça por onde para você seguir esse caminho de satisfação à medida que você paga suas contas. E Dani, vou até te perguntar, na verdade são perguntas bem próximas, mas vamos ver, né, o que que a gente tira disso? Em que momento, né, que você sentiu? Que aqui, assim, o que que te fez perceber, né, o que a sua vida estava girando em torno dessa preocupação financeira, né, de garantir as suas contas em dia, de pagar os boletos, mas em que momento que você sentiu que precisava de algo além de trabalhar para pagar boletos? Beli, eu te digo assim, eu sempre fui muito inquieta, né? Eu sempre senti ali uma inquietação, algo que precisava acontecer, e eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, mas eu acho que o auge mesmo de falar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para ontem, foi na pandemia. Uhum. Tá. A pandemia trouxe muito uma autorreflexão, né? A gente ficou um pouco recluso durante um tempo longo e fez com que a gente olhasse um pouco mais para dentro, né? E aquele momento foi ali o auge de falar, não, tem uma inquietação aqui, está acontecendo alguma coisa, então eu preciso fazer algum movimento. Eu acho que esse foi o momento ali de ápice do meu processo. Que bom, né, que você observou isso. Sim, sim, Aí eu tive da essa. aham, autoconsciência. Gente, é importante, viu? A gente está falando de autoconsciência aqui, o objetivo é esse mesmo. O que está dentro, né, da autoconsciência? Ela vem Que é, para o campo, né? Autoconsciência, 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 e não foi nem programada, ela só está vindo. e como, né, que a gente alcança a autoconsciência? Aí que tá. Qual que é o seu relacionamento consigo, né? Para você se perceber a tal ponto de falar, não tá legal aqui, eu tô percebendo como é que estão as minhas emoções, né? Até que ponto isso aqui é aceitável e até que ponto isso já não é mais aceitável. Velho, acho que E da nossa live oi? também, ou tem alguns comentários aqui na nossa live, ó.
Que live maravilhosa, chefe de cozinha, totalmente certas, a Deia comentou, esquecemos de agradecer, focamos apenas no que falta, né? Tudo que a gente Exato. foca, cresce. Então, se a gente está focando na falta, a falta vai crescer, é verdade, Deia. Foca que expande, né? Agora você tem que decidir onde você foca. É isso mesmo. Perfeita ideia. E é uma coisa que me deixa assim, às vezes, assim, sabe quando você fica, ai, você quer avisar as pessoas, fazer um chacoalhão, falando, para de focar no problema, para de focar naquilo que te incomoda, porque aí parece que vira um ciclo vicioso, né? A vida fica aquela coisa assim, nossa, mas é uma coisa atrás da outra, é claro, você está imerso só no problema, na reclamação, sai disso, foca, como é que eu faço para evitar que isso aconteça? Vamos para a solução, né? Foca no que você tem de bênção na tua vida. E quanto mais você mentaliza escassez, mais tem. Quanto mais você mentaliza abundância, mais você tem. Porque você direciona a energia, foca e vai em direção àquilo. E as pessoas ficam no Exato. sentido contrário. Fica, tá errado. Muda a rota. Ai, meu Deus, que agonia que dá, menina. Dá de chacoalhar todo mundo. E daí, como que era a sua rotina nessa fase em que tudo era mais assim, piloto automático? Era total automático, né? Acorda, levanta, faz o que tem que ser feito, trabalha, encara 2 horas de trânsito, vai e vem e fica ali focada na execução, só na execução, na execução, na execução. E quando a gente executa muito, a gente não pensa, né? Porque o seu cérebro está condicionado a executar aquela tarefa todos os dias da mesma forma. Então, você vive no automático. Acho que a palavra é automático mesmo, literalmente, né? Que você não está Você percebe? pensando. Você não percebe, você não está pensando. Se tem uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Às vezes tem várias formas, várias maneiras de executar uma tarefa e você está tão bitolado ali, tão focado na forma como você faz há anos que você não muda. Né? Você não percebe que tem outras maneiras. E aí é onde também vem a importância das pessoas que trabalham com você, que estão ao seu lado, né? De trazer um outro olhar, uma outra visão. Hoje a gente tem uma questão que é, é tão importante, mas ao mesmo tempo é tão tênue a linha, né? Que a gente tem a informação na palma da mão hoje, né, Beli? Então, tudo que a gente precisa, a gente tem hoje a inteligência artificial que nos ajuda assim, muito, né? Que traz respostas automatizadas e na hora ali, né? Sem ter muita dificuldade de busca. E... Mas também é mecânico, também é ali, né? No automático. Então, você precisa parar um pouquinho e humanizar a sua tarefa, né? De alguma forma para trazer um raciocínio, para trazer um movimento ali de pensamento e de formas de realização. Porque às vezes você fica condicionado, é um condicionamento, né? Condicionamento repetitivo. E quando Fica um você sem. está ali, você não sente, você fica anestesiado da forma como você executa, da forma como você trabalha. E acaba ficando. É, é triste, né? Porque é importante o piloto automático para atividades assim muito repetitivas, né? Mas assim, até uma forma do cérebro economizar energia isso. Mas poxa, eu vou até provocar aqui Mas o o pessoal. Oi? Pode falar. quanto a gente precisa economizar o nosso cérebro? Eu preciso? Às vezes sim, né? Às vezes a gente está num momento de estafa, né? Vamos falar também do contrário aqui também, né, Beli? Você está num momento de estafa que você precisa se recolher. Você precisa diminuir a sua velocidade, você precisa diminuir o seu automático, né? E olhar para dentro também, olhar de novo. Sim, e o que que causa a estafa também é uma coisa muito interessante de falar, né? Assim, que às vezes a gente nem sequer percebe, né, o que está nos estafando, porque essa coisa de você viver no automático, você está se atropelando o tempo todo. E enquanto a sua mente, né, principalmente, né, porque o cérebro já é o que mais consome energia do corpo.
Então, se a sua mente ela descansa um minuto, você não consegue repousar a mente em um minuto, em uma coisa só, um alívio. E nem é isso que o yoga cativa, Sim, né? É isso que ele encanta a gente, porque esse momento que o yoga traz de você voltar para você e falar, caramba, vem cá, né? Vem se ouvir um pouquinho, vem descansar alguns minutinhos em você, né? Não no externo, né? Viver para fora, aquele momento que você lembra que você está viva, né? Que você tem um corpo. Então, quando a gente fica no automático, desnecessariamente, que é aqui que nem, inclusive, já pegando o gancho aqui do que a Deia tá falando, né? A gente, a gente vive, a gente atropela coisas que, na verdade, a gente não tem que ser automático, né? Beber água, você tem que sentir o gosto da água, tomar banho, você tem que sentir a temperatura gente, um momento gostoso de você sentir a temperatura da água no teu corpo, o perfume do sabonete, do shampoo, vivenciar esse descanso na mente naquele momento, em vez de estar tomando banho, estar pensando em 300 coisas para resolver, né? Assim, em vez de você descansar, você já está pensando no dia seguinte. A mente, gente, por isso que a gente pira, né? A gente se estabiliza. Então precisa viver o momento. E aí a Deia falou aqui. Esquecemos de agradecer, focando apenas no que falta, tudo que a gente foca expande. Ela falou: escutando vocês me dá um start de que a gente vive num automatismo tão absurdo que desde que nos levantamos da cama, a gente faz as mesmas coisas por ordem, desde fazer café, recolher cocô do pé, tomar banho, etc. E não quebra a rotina, o fluxo, né? Você só vai fazendo, né? a gente nem alterna, né? A gente nem alterna a ordem, né, das coisas que a gente faz. A gente faz na mesma sequência ali, né? Sim, tá programado, né? Apertou o botãozinho levantar, sentar, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho e vai fazendo, né? De uma vovozinha. É sentir mesmo que é o quê, né? Que é o momento que é onde a sua mente fala: caramba, eu tô viva! Caramba, olha que delícia isso! Gente, a gente esquece de usar os nossos cinco sentidos. Olha que coisa maluca. A gente tem cinco sentidos na refeição. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, a maioria de vocês, porque a gente se inclui também, que é um exercício diário, como eu disse, né? É a questão da autoconsciência, novamente. Vocês se perceberam. Você almoça fazendo o quê? Você presta atenção no sabor da sua comida? Você se concentra no sabor da sua refeição? Ou você fica olhando o celular, rolando o feed? Sente o cheiro, né, da refeição que você está comendo. Gente, não precisa nem responder, tá? Não precisa nem responder, mas a gente se entende aqui, ó. A gente sabe como que é. Eu vou te falar, é um exercício diário. Eu atualmente, Dani, eu tô fazendo o quê? Eu tenho isso também, tá? Eu tô falando, eu sou professora de yoga? Sou. Mas aí que tá. Quando você pratica yoga, você exercita a sua autoconsciência, a sua autopercepção. E aí você faz diferente. Então, eu, às vezes, me pego mais ansiosa, assim, eu vou comer, eu pego o celular, na hora que eu vejo que eu tô pegando o celular, eu olho a comida, aí eu falo, não, gente, para com isso. Aí, o que que eu faço? É o que tá, né? Eu tiro a notificação do celular e que alívio, gente, se deem essa chance. Ai, que alívio! Você tira a notificação do celular e foca no teu prato ali, sabe? Você olha pra tua comida, sente o cheirinho, a fragrância da comida, toma um líquido, sabe assim? Sente o ar entrar, vive aquele momento. Gente, isso para você voltar para sua rotina de trabalho já faz outra Faz diferença. muita. Você já volta diferente porque você desconectou ali do automático, da rotina automática, né? Do mecânico. E você ficou ali para dentro, você está ali degustando a sua refeição, sentindo o sabor, né? Você sente ali a comida na boca, o cheiro, o paladar e tudo mais. E faz muita diferença. Quando você volta num ritmo diferente. Você volta olhando para de maneira diferente, né? No interior as pessoas fazem muito isso, né, Bélia? No interior o horário de almoço é estendido, que as pessoas almoçam e relaxam, né? E descansam efetivamente. E ficam ali, repousando durante uma hora, meia hora, 40 minutos, que seja. Quando volta, é mais produtivo, né? Produz melhor, pensa melhor, dá um descanso para o seu corpo, para a sua mente. Isso faz muita diferença, muita. Total, gente. E aí, por isso, exercitar essa percepção de. É aquela coisa, você começa. Vamos puxar a sardinha pro yoga? Porque é verdade, gente. Ai, não é blefe, não. É só fazendo que vai entender. Quando a gente pratica yoga,
A gente exercita esse momento de percepção sobre o nosso próprio corpo. Então a gente leva isso para a vida, certo, Dani? Dani, não me deixa mentir. Então, Correto. quando você exercita esse momento de atenção ao teu corpo, você acaba levando, que eu falo, né? Existe uma coerência ali da nossa mente com o nosso corpo que faz com que você absorva aquele momento da prática e leve essa percepção para a tua vida. E isso faz com que você observe melhor os seus momentos automáticos e fala, peraí, agora não é o momento de eu estar no automático. Agora é o momento de eu sentir este momento. Então, a água, a refeição, a família, quando você está com a sua família, quando você pode amar o seu trabalho. Você pode amar o que você faz. Aí também, amar o que faz, uma hora tem um perigo também, viu, Dani? Eu falo disso. Existem dois perigos, gente. O perigo de você não gostar, né, do que você faz, porque aí você sofre, né? Você é movido a estresse. E o perigo de você amar, porque quando você não gosta do que você faz, ignora e só força a barra mesmo, empurra com a barriga, você está ameaçando a sua saúde, porque você condiciona o seu corpo a um estresse contínuo, certo? Então, é por isso que as pessoas geralmente adoecem e não sabem por que elas estão adoecendo, elas estão vivendo uma rotina de muito estresse. Agora, quando você gosta muito do que você faz, você é viciado em trabalho, você corre o risco de perder momentos da sua vida muito importantes também, porque você ama muito o que você faz. Você está extremamente vinculada com o seu trabalho e você nem percebe que está trabalhando. Eu sou essa pessoa, tá, gente? E mais um motivo. Eu tenho que programar o meu celular para ele parar de me notificar a partir das 9 horas, para eu interromper o meu fluxo e me dedicar para minha família, me dedicar aqui para meu marido, olhar meu cachorro, pensar nos meus familiares, pensar na minha vida, no meu corpo, na minha fome, na minha vontade de dormir, porque senão eu vou querer ficar trabalhando. Então, existem dois lados da moeda, a gente tem que cuidar dos dois, tá, gente? E algumas pessoas usam o trabalho como fuga também, né, Beli? Nossa, Eu vou tem isso também, gente. trabalhar o tempo inteiro para ocupar o meu tempo e não olhar para mim, para não olhar para as questões do meu corpo, as questões dos meus problemas pessoais, as minhas relações. Então eu vou trabalhar, e quanto mais eu trabalho, menos eu olho para mim. Nossa, é muito. Gente do céu, tem isso também, viu? Tem isso. Então, mais um motivo faço yoga. Faço yoga. Gente, a gente dá risada porque é muito verdade, assim, parece que tá forçando a barra, mas não é não, gente. Isso faz muita diferença. Quem tá aqui com a gente na live, Gabi, quem tá aqui com a gente na live não nos deixa mentir que vivencia yoga sabe a diferença que faz você ter esse contato consigo. Dani, não vou te deixar em paz, vou te fazer mais perguntas. Bora lá. Acho que você já respondeu, inclusive, essa daqui, mas eu vou perguntar de novo. Qualquer coisa você fala, velho, já falamos sobre isso, mas você repete. Houve algum ponto de virada que te levou a buscar propósito ou mudança? Teve sim. Foi justamente o desconforto, né? Uhum. Eu precisava de algo que me desse uma satisfação pessoal mesmo, né? E assim, apesar de gostar muito do que eu faço na empresa que eu trabalho, de vestir a camisa, de estar ali em busca das entregas, a gente tem meta para cumprir, vamos entregar e tudo mais, eu cuido de pessoas e vamos cuidar de pessoas, porque isso faz parte do meu trabalho e eu gosto de gente. Tinha algo que não que estava ali ainda no um buraquinho, sabe? Aquele buraquinho que não fecha. Então, teve esse ponto de virada é justamente os desconfortos, né? Que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai pagando, vai pagando, vai pagando, e ok. E aí? O que mais eu quero? O que mais eu preciso? O que mais traz um vazio para mim? Mas preenche, né? E que papel o autoconhecimento teve nesse processo de transformação? Fundamental. Fundamental, Beli. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar o que falta. E às vezes a gente não quer nem saber, né? A gente não quer acessar o que falta. Porque às vezes o que falta vem lá da infância, né? E dói. Dói. Então, para que eu vou mexer em algo que dói? Para Quem quer curar. mexer, né, com o que dói? Para curar. Eu E preciso mexer liberta. para libertar, exatamente, para me libertar e para curar. Então,
o exercício de autoconhecimento e autoconsciência foi fundamental, foi fundamental. Consciência corporal, então as terapias, as minhas formações em terapias corporais foram fundamentais para o meu autoconhecimento, como eu trouxe no começo da nossa conversa, né? Sem pretensão nenhuma de fazer um atendimento, de ajudar uma outra pessoa. Antes de mais nada, eu queria me conhecer, né? Trazer aqui as minhas dores e identificar o porquê dos desconfortos, né? Porquê das minhas dores físicas, das minhas dores emocionais. Então, as dores físicas eram resultado das dores emocionais, que eu não estava olhando para mim. E eu precisava ter este olhar, né? Eu precisava me acolher de alguma forma, né? Eu precisava trazer uma consciência mesmo. E as terapias me ajudaram muito. As terapias corporais, principalmente, me ajudaram demais. Então, a autoconsciência foi fundamental para essa virada de chave, para essa transformação, para esse olhar para dentro, para identificar ali o que é aquele desconforto, de onde vinha, né? Se de alguma rejeição ou de alguma pressão ou de alguma relação que me prendia. Então, tudo isso foi de autoconhecimento mesmo, foi buscando. E dói, claro que dói, ninguém quer acessar o que dói, ninguém quer mexer, ninguém quer pôr o dedinho ali na ferida, né? Mas é importante e é necessário para curar. Senão você vai ficar com ela ali o tempo todo e não vai conseguir acessar um nível de consciência fundamental para que você não cometa os mesmos erros, ou para que você não se relacione com as mesmas pessoas, ou para que você saiba impor os seus limites, né? Eu acho que o ponto é esse, é você reconhecer quais são os seus limites, é saber identificar os seus limites. E o limite do outro, até que ponto o outro pode te afetar, né? Até que ponto o outro pode te limitar em alguma coisa, ou plantar uma consciência de limitação em você. Então, a gente precisa ter muito, muito conhecimento, muito autoconhecimento, muita liberdade de se conhecer, né? A gente não quer acessar, a gente tem medo de acessar quem nós somos de verdade. E é tão bonito quando a gente acessa, né? Isso que eu ia falar, gente, falar que é gostosinho, assim, não é não, viu? Mexe, né? Cavoca bastante, abre algumas feridas, né? A gente tem alguns momentos de muito choro, de ter contato com esse lado da gente, mas é alguma coisa que, quando você entende finalmente, é como se você abrisse, você tirasse da sua frente uma barreira para você finalmente avançar na tua vida, você voar, você fluir. Então, se você fica se condicionando aquilo, eu não quero olhar, eu não quero olhar, eu não quero olhar, você não avança, você não segue, fica presa, né? Fica se girando em círculos, né? Fica como se fosse condicionada àquele mesmo ciclo vicioso da sua própria vida. Então, assim, é necessário passar por um momento que vai ser doloroso, que eu sou suspeita, eu adoro o universo do autoconhecimento e adoro incondicionalmente. Eu sei que ele vai me colocar em situação de dor, ele vai me fazer mexer em áreas que vão me gerar algum tipo de desconforto, mas o que retribui depois, o que te traz em relação a isso, né? Que Benefícios, foi, os benefícios, né, que traz. sim, é algo assim, meu, vale demais. Esse contato consigo mesmo é algo impagável. Você fala, caramba, doeu, doeu. Me gerou um desconforto emocional? Gerou. Mas e agora, meu? Agora você limpa o rosto, você aceita as suas lágrimas, você olha no espelho e fala, meu, você é. É E vai, isso. e vai. Dá as mãos para si mesmo e fala, olha, tudo bem, foi difícil, eu errei, ou sei lá, aconteceu X, Y situação, aprendi com isso. O importante é que você aprenda. E vai, e liberta, e vai se conhecendo. Gente, autoconhecimento é vida, assim como eu. É Tô aqui. identificar a sua potência, né, Beli? Identificar a potência É, de nós, né? Tem muita potência também. E a gente precisa identificar essa potência e ir para campo, ir para jogo e saber o quanto é forte e o quanto é poder realizar, né?
A Deia colocou aqui, ó, tem muita gente que não, muita gente nessa condição de não querer acessar as sombras, né? E as sombras têm que ser acessadas. Precisa, Verdade. precisa. É inevitável, precisa. Ou então você vai ficar girando em si. Eu conheço pessoas que não destravaram, que não avançaram, que não evoluíram, porque não conseguem destravar, principalmente crenças, traumas. Gente, trauma. Trauma, você precisa tratar trauma. Porque dependendo de qual ele for, você não consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos, seus planos. Você se perde no meio do caminho. Você começa e para centenas de vezes. E ai, que horrível, fica parando, começa e para, oh meu Deus. Gente, tem uma raiz isso tem um motivo. Ninguém começa e para porque começa e para, entendeu? Tem um motivo da pessoa estar passando por isso. Então, a pessoa que tem traumas, ela precisa isso. Ela precisa olhar para esse trauma. Precisa se olhar, né? Precisa se acolher, precisa ir fazer terapia, Exatamente. né? Precisa ir buscar ali uma forma de se curar mesmo, de olhar para essa ferida. Não adianta você fingir que ela não existe, né? Ela tá lá. E enquanto você não curar, não cicatrizar, você não vai avançar, você não vai dar espaço para o novo entrar. Exatamente isso. E como, e como a Zéia falou, é permissão, é se permitir. É se E permitir. e a permissão está relacionada com a crença de merecimento também, hein, gente? De crença é delicado, viu? Eu falo muito sobre isso porque realmente é uma coisa que pega muito forte e muito do nosso hoje, gente, está relacionado com o que a gente acredita sobre a vida. Então, aqui nem a Dani falou, né, Dani? Falou assim, dependendo das pessoas que te envolvem, que te rodeiam, que te influenciam, você avança ou não. Porque se você dá autoridade para essas pessoas, você concorda que você vai fazer igual? Entendeu? Por isso, a importância de saber falar não, né? A gente falou um pouquinho do limite, né? De reconhecer os nossos limites e o limite até onde o outro pode ir. E saber falar não também é importante, porque quando você fala não para o outro, muitas vezes você fala sim para você. E se você está sempre falando sim para o outro, sim para o outro, sim para o outro, é muito provável. Faz uma reflexão que você está falhando com você. Você não está dizendo sim para você. Exatamente. Que mensagem, né, que você está dando para si mesmo quando você se anula em prol do outro? Quer dizer, você não tem significado, significância, você não tem valor. O que que o outro é mais importante que você, né? Por quê? Né? A gente entra naquela historinha da máscara do avião, né? Ao cair as máscaras do avião, coloque primeiro em você, para depois você ajudar o coleguinha do lado. E é isso, gente. Isso, inclusive, para filhos, tá? Porque se uma mãe ela não está bem, ela não consegue cuidar do filho dela. Então, ela precisa se cuidar primeiro para poder cuidar dos seus filhos. Muito importante você trazer isso, viu? Eu tenho certeza que tem muita mãe que não admite a possibilidade de olhar para si primeiro, tendo em vista que a prioridade são os seus filhos. E não tá errado, a gente entende, assim, esse foco nos filhos. Mas como que os seus filhos, eles vão seguir bens, olha eu, gente, vão seguir bem, seguros e saudáveis, protegidos, se você, que é a referência de tudo isso, não estiver bem, não tem condições. Não tem. Não tem. Sozinhos eles não têm fazer. E, Dani, a gente está aqui caminhando para o fim, apesar da conversa ser muito gostosa, dá vontade de ficar falando aqui, né? Que mensagem que você deixaria aqui, que você gostaria de deixar aqui, para quem ainda está nesse processo de, poxa, é difícil aqui, né? Tô precisando ficar na base do foco, né? Nos meus boletos, mas eu gostaria de me conectar com aquilo que eu acredito, o meu e se, né? E se fosse diferente? Que mensagem você deixaria? Antes de dar a mensagem aqui, o Ricardo pôs um comentário, né? Muito importante é que esse autocuidado prioritário
não é egoísmo. Muito bom, Ricardo, é isso mesmo. Então, assim, primeiro, gente, é olhar para si mesmo, é olhar o que você tem feito com a sua vida, né? Você tem honrado a sua vida? A Beli trouxe muito, né? A gente precisa honrar a nossa vida. E honrar a nossa vida não quer dizer que você está menosprezando o outro, ou deixando o outro para trás, ou deixando de cuidar dos seus filhos. Não, é olhar para você mesmo, olhar para dentro, saber o quanto você está feliz, o quanto você está satisfeito, pessoalmente falando. Óbvio, gente, a gente não vai estar feliz 100% do tempo em todos os aspectos das nossas vidas, não. Mas é importante que você não adoeça com isso, né? Quantas pessoas adoecem por não olhar para si, por viver no automático? Quantas pessoas não têm um burnout e segue tendo burnout mesmo? Se condicionam a isso, né? E normalizam o burnout. A gente Uhum. não pode tá? A gente precisa se autoconhecer, identificar que não estou legal, que tem alguma coisa, eu preciso pausar quando necessário. E isso, gente, é autoconhecimento, é autoconsciência, né? A gente trouxe muito a questão do yoga. O yoga traz muito essa consciência pra gente. O yoga faz a gente se perceber. Quando você está ali parado, fazendo uma meditação, um exercício de respiração, você está percebendo o quanto a sua respiração está acelerada, o quanto você não consegue parar para respirar, o quanto você não consegue fechar os olhos, quando você não consegue limpar a mente, esvaziar, deixar a folhinha em branco aqui dentro, ó. Já fez esse exercício de deixar a folhinha em branco aqui por 1 segundo, 2 segundos? Yoga traz isso pra gente, né? Traz muito essa questão de olhar para si. E olhar para si, como o Ricardo colocou aqui, não é egoísmo. Olhar para si é se reconhecer, é identificar os nossos limites, é respeitar os nossos limites, é falar não quando necessário. Quando você fala não para o outro, você fala sim para você. E a gente tem medo de falar assim para a gente. A gente acolhe o outro e não acolhe as nossas dores. A gente acolhe a dor das outras pessoas, né? De um amigo, de um colega de trabalho, dos nossos filhos, mas a gente não acolhe as nossas. A gente se E preocupa não muito mais em agradar o que outro. alguém, não adianta esperar que alguém vá acolher a sua dor. Você precisa acolher a sua dor em primeiro lugar. Então, eu acho que a reflexão principal é identificar os seus limites, se conhecer, se autoconhecer, né? E saber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Que linda! É isso mesmo, gente. Isso não é egoísmo, não. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E é você reconhecendo isso que, inclusive, você consegue entregar e amar muito mais também, né? As pessoas à sua volta e se entregar muito mais para tudo aquilo que você almeja realizar. Você tem muito mais entrega quando você se entrega para você primeiro. É isso. Ai, que incrível. Dani, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, tá? Disposta a contar a sua vivência, seus aprendizados. E obrigada, pessoal, estarem aqui nos acompanhando. A gente focou aqui no Instagram, que eu tive um entrevista aqui no paralelo com o YouTube, mas tudo bem, Dani, a gente leva, tá? Para nossa live aqui. E muito obrigada, viu, pessoal? Uma ótima semana para todos vocês. Que essa mensagem de hoje possa recarregar as energias para os próximos dias aí. Tá bem, um bom descanso. Aqui o pessoal tá falando, né? Olha, a Deia, live incrível, meninas. Parabéns. Obrigada, Deia. Que tenhamos mais auto-reflexão, com certeza. Se priorizar, com certeza. A Chay, agora aprendi primeiro eu. É isso mesmo, Chay. Você já sabe bem, né? A dor que quase todas as mulheres têm, principalmente mãe, né? De se priorizar sem se sentir egoísta. Que coisa. Que dilema, né, gente? A Danda falou: parabéns, meninas. Obrigada, Danda. Obrigada por estar aqui. Amei. Ai, gente, brigadão, viu? Ótima semana. Dani, bom descanso. A gente se encontra amanhã, tem aula. A gente se encontra no decorrer da semana, vai se falando. Pessoal, boa semana para vocês, tá? Um grande Obrigada, beijo. obrigada pela oportunidade, gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo, gente.
Bom descanso para vocês. Até mais. Tchau, tchau.